Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, dando sequência nas aulas de Fisiologia Animal Comparada. Hoje vamos tratar de metabolismo. São duas aulas, essa é a primeira delas. Então, o metabolismo é o que? A soma dos processos pelos quais os animais adquirem e direcionam energia para as funções úteis e dissipam energia dos seus corpos. Ou uma definição mais simplificada seria o que? Metabolismo tem a ver com produção e consumo de energia do corpo. Tá? E consiste de dois subconjuntos de processos: processos catabólicos e destrutivos. Tá? Então, por exemplo, seria hidrólise ou quebra do glicogênio em glicose, proteínas e aminoácidos, seria um processo catabólico. E processos anabólicos seria um processo construtivo. Podemos utilizar aminoácidos para fazer proteína. Aqui temos uma visão geral dos processos, né? Então aqui a energia química ingerida por um animal, seja lá que tipo de alimento for, uma parte da energia vai ser absorvida e outra parte vai ser excretada com forma de fezes. Aí nós temos aqui principais tipos de trabalho fisiológico. Nós vamos ver aqui biossíntese, energia química de crescimento, energia química presente na matéria orgânica exportada. Bem, manutenção do corpo e geração de trabalho externo, energia mecânica de trabalho externo. Então seria o que? Movimento do animal, né? E aí vejam que dentro de cada um desses processos, a conversão energética para fazer crescimento, manutenção, para o trabalho externo, não é 100%, é mais ou menos em torno de 50%. Então o restante seria a ineficiência, transforma-se em calor. Então isso aqui é importante, por exemplo, dos animais endotermos para manutenção do calor corporal. Né? E a energia química dos tecidos corporais transforma-se em energia gerida por outros organismos quando o animal morre. Então, continua o processo. O metabolismo ele é expresso com taxa metabólica, aqui eu abreviei como TM. É o metabolismo de energia por unidade de tempo. E para fazer comparações entre diferentes animais, utiliza-se geralmente a taxa metabólica basal. Seria aquela no qual o animal está em repouso, uma temperatura confortável, mas obviamente o animal não está em condições naturais. Geralmente está num ambiente bastante restrito. E a taxa metabólica no hábitat é uma média feita a partir de várias atividades diferentes. As medidas para a taxa metabólica. A mais utilizada é a respirometria. Seria então medir o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico pelo animal, geralmente o consumo de oxigênio. Então aqui temos um sistema bastante simples. Temos aqui um inseto, está colocado dentro de um vidro, que ele é vedado. Ele só tem comunicação aqui com esse cano aqui que tem uma água colorida, faz a medida aqui inicial. Certo? O animal vai consumindo o oxigênio aqui e vai produzindo gás carbônico. E aqui nesse lugar nós temos o que? Um absorvente de gás carbônico, pode ser, por exemplo, o hidróxido de potássio. Então o animal produz gás carbônico que se liga aqui a esse absorvente, então a pressão parcial aqui diminui. Aí acontece o que? Isso aqui começa a subir. Aqui tem um outro sistema para equilibrar o outro, né? Mas não tem animal nenhum aqui. E aqui teria uma seringa, aqui está colocado como oxigênio puro, mas pode ser ar mesmo. À medida que isso aqui sobe, depois de alguns minutos, se injeta ar aqui dentro e até chegar no nível que estava antes. Aí mede qual é o consumo de oxigênio aqui. Aí pelo peso do animal se faz o cálculo. Esse é o mais simples que tem. Claro, aquilo ali é um modelo simplificado, hoje em dia tem já sistemas computadorizados. Vamos ver na próxima aula alguns exemplos. Outra medida é a bioimpedância. Daí mede então a medida da composição corporal e cálculo do metabolismo através disso. Então se inventa um aparelho que coloca no animal, passa uma corrente elétrica muito fraquinha e se faz essa medida de modo imediato. Outra é através da produção de calor, através de um calorímetro. Aí tem a perda de calor. Só que se o animal estiver se alimentando, isso aqui tem que ser feito por um longo tempo,
considerar a temperatura dos alimentos ingeridos, se o animal fez algum movimento. Né? Outra é o valor energético do alimento ingerido e o valor energético dos excrementos. Também é um processo que leva muitos dias. Se o organismo muda de peso, engorda ou cresce, então já complica um pouco essa medida do metabolismo. Outra possibilidade é a utilização de radioisótopos. Combina-se então a injeção de trítio ou deutério. Então a perda de isótopo dá uma ideia da eliminação de água. E a injeção de oxigênio marcado e eliminação como gás carbônico. Então, tudo faz essa combinação para fazer cálculo do metabolismo. Mas, como vocês viram, o mais simples dele é a respirometria e a bioimpedância também, para animais que têm um tamanho um pouco maior, também é bem fácil. Algumas considerações aqui sobre os alimentos e a energia. Então, a gordura, em relação aos carboidratos e proteínas, fornece o dobro de energia, mas ela consome o dobro de oxigênio para ser utilizada. Então, o resultado é mais ou menos o mesmo. Agora, ela é interessante para armazenamento de energia, porque a gordura é mais leve. Você pode pensar assim, mas como mais leve? Né? Porque, na verdade, é assim, o que acontece? Se formos armazenar na forma de glicogênio, ele é mais pesado, porque quando se armazena glicogênio, para cada grama de glicogênio, o animal armazena junto 3 a 5 gramas de água. O glicogênio é ideal porque fornece energia rápida para as atividades anaeróbias, como nós vimos na aula da parte de músculo de vertebrado. Mas ele não é muito interessante para animais que ficam se deslocando, porque em comparação à gordura, é muito mais peso para carregar, mas é interessante para animais sésseis, com bivalves, parasitas intestinais, porque aí o peso não importa muito para eles. As vias de produção de energia são a anaerobiose, ou via glicolítica, sem oxigênio, produção de 2 ATPs por molécula de glicose, e por aerobiose, por fosforilação ativa, então muito mais eficiente, 36 ATPs por molécula de glicose. E aqui tem um detalhe interessante: os bivalvos têm um sistema de anaerobiose que produzem 16 ATPs em vez de 2 ATPs, uma produção muito maior. O interessante em bivalvos que ficam expostos ao ar, imagina um mexilhão que fica exposto ao ar por várias horas, o oxigênio contido dentro das válvulas acaba em poucos minutos. Então ele tem que trabalhar muitas horas na anaerobiose. Então tem que ser muito mais eficiente do que isso se observa em outros animais. Aqui mostrando que a ingestão do alimento eleva a taxa metabólica. Então aqui nós temos a taxa metabólica e aqui o tempo. O animal em jejum, quando ele ingere algum alimento, durante um certo período temos um aumento do metabolismo. Por que isso? Porque o animal vai ter que fazer o quê? Vai ter que processar aquele alimento, vai secretar as substâncias para digerir o alimento, vai promover a absorção, tudo isso gasta energia. Então, durante esse tempo, tem um aumento do metabolismo. E outro detalhe é que a magnitude do aumento da taxa metabólica é proporcional à quantidade de alimento ingerido. Então, veja aqui, nós temos aqui a taxa de consumo de oxigênio, o tempo após a refeição. E aqui nós temos duas refeições aqui. Então a vermelha tem essa quantidade energética e a verde, que seria uma quantidade maior. Certo? Então vejam, a verde, que é uma quantidade maior, propicia um aumento da taxa metabólica maior e mais longo, porque é uma quantidade de alimento maior. A relação do oxigênio e taxa metabólica. Então, isso aqui é bastante interessante para animais aquáticos. Os animais terrestres nem tanto, porque o oxigênio praticamente não varia. Então, nos animais aquáticos, existem os que são oxiconformadores e os que são oxirreguladores. Os oxiconformadores, acontece o quê? À medida que diminui a concentração do oxigênio na água, o metabolismo desses animais diminui proporcionalmente. Eles acompanham a diminuição do oxigênio. Reduzem o metabolismo quando diminui o oxigênio. E nos oxirreguladores, eles têm uma faixa na qual eles não mudam o seu metabolismo, ou seja, dentro de uma determinada faixa que varia o oxigênio, o metabolismo continua constante. Mas abaixo de uma
tensão crítica ou uma determinada concentração de oxigênio na água, os animais entram numa zona de resistência. E aí eles fazem o quê? Bradicardia, ou seja, uma redução da frequência cardíaca e um aumento da ventilação branquial. Então, é uma tentativa de captar mais oxigênio do meio, aumentando a ventilação, a quantidade de água que passa pelas brânquias, e ao mesmo tempo reduzem a frequência do batimento cardíaco para diminuir o esforço ou o gasto energético do coração. Alguns fatores responsáveis pela variação da taxa metabólica. Hoje vamos tratar basicamente do tamanho corporal e na próxima aula vamos ver alguns outros fatores. Então, tamanho corporal. Um aumento do tamanho, comparando animais de diferente tamanho, quanto maior o animal, maior o consumo total. Mas diminui o consumo por grama de tecido. Tá? Então aqui, ó, o logaritmo da taxa metabólica é igual ao logaritmo de A mais B logaritmo da massa corporal. Tá? Agora, se nós considerarmos taxa metabólica específica, seria a taxa metabólica por grama de tecido, nós temos o quê? Ó, log de A e B menos 1. Tá? Já vai ser aqui aumenta e aqui diminui, tá? Do logaritmo da massa corporal. O A é o coeficiente de massa, MC massa corporal, o B é a declividade da reta. Expressa a mudança da taxa metabólica em relação à massa corporal. Essa relação é em torno de 0,75, nessa primeira equação aqui. Tá? Então, se houvesse uma inclinação de 1, a taxa metabólica seria diretamente proporcional à massa corporal. Ou seja, dobrando a massa corporal, teria o dobro da taxa metabólica, mas não é isso que acontece. Tá? Seria aqui, ó, como é 0,75, dobrando a massa corporal, seria mais ou menos 1,5, tá? O aumento da taxa metabólica. Então, vamos ver aqui em alguns gráficos aqui, ó, a relação taxa metabólica do animal inteiro e aqui o peso corporal, certo? Então, veja aqui, ó, essa linha pontilhada mostra o quê? Como seria o aumento da taxa metabólica se fosse proporcional ao peso? Tá? Para cada aumento de peso, teríamos o mesmo aumento aqui, ó, por exemplo, 100 de peso, 4.000 a taxa. 200, 8.000, seria proporcional. Essa, na verdade, é a relação. Ó. Aqui seria uma declividade de 1 e aqui a declividade de 0,75. Tá? Ou seja, quanto maior o animal, proporcionalmente menor é o aumento da taxa metabólica. Então aqui nós temos, ó, veja o seguinte, aqui a taxa metabólica e aqui o peso, quilograma, tá? Então veja aqui, ó, animais unicelulares, ectotermos, endotermos. Tá? Vejam que existe a declividade da reta é igual para todos. Tá? Apenas a colocação é um pouco diferente. Tá? Digamos, animais endotermos de um determinado tamanho gastam mais energia, tá? Ou consomem mais oxigênio que animais ectotermos do mesmo tamanho. Certo? Mas a declividade da reta é igual. A proporção do aumento é igual. Aqui nós temos o peso corporal, mas aqui a relação é taxa metabólica específica, ou seja, está considerando por energia por grama de peso do animal. Aí tu vê o que, ó, aqui é só em mamíferos, no caso mais relacionado com roedores, pequenos mamíferos têm uma alta taxa metabólica, ó, veja, alta taxa metabólica aqui. E quanto maior o animal, menor a taxa metabólica específica, certo? É uma maneira diferente de mostrar o que nós vimos nos gráficos anteriores. Essa mesma relação pode ser vista em outros animais. Nós juntamos aqui, ó, mamíferos carnívoros. Tá? É o mesmo tipo de representação que o gráfico anterior, só que a diferença aqui é que... Por que está uma reta? Porque aqui é uma escala logarítmica. E na anterior não era uma escala logarítmica, certo? Então aqui, ó, vejam, temos essa declividade aqui, mostrando que quanto maior o animal, menor a taxa metabólica específica. Isso se repete aqui, ó, mostrando aqui, por exemplo, caranguejos, certo? Mesma coisa, escala logarítmica, taxa metabólica específica, maior o peso, menor a taxa metabólica, tá? Mesma proporção. Aqui
só mostrando a mesma coisa, taxa metabólica específica e o peso, mostrando aqui diferentes tipos de vertebrados. Aqui não é escala logarítmica, então veja aqui, ó, aves, mamíferos placentários, lagartos, anfíbios, todos têm a mesma relação, certo? A declividade é um pouquinho diferente, mas a relação é a mesma. Mas então por que aconteceria isso? Por que a taxa metabólica variaria dessa forma? Uma possibilidade seria que a taxa metabólica seria proporcional ao aumento da superfície corporal, não relacionado à perda de calor. Mas na verdade acontece o que? Essa relação superfície e massa corporal é 0,77 e só valeria essa comparação para casos de isometria na mesma espécie. Tá? E isso aqui fica meio complicado de explicar para ectotermos também. Em diferentes espécies temos malemetria, o expoente é 0,63 é diferente então. E vejam que a taxa metabólica para ectoendotermos, aquele 0,75 que eu mencionei, vai ser expoente semelhante. Então isso aqui não serve para explicar. Animais pequenos têm mais mitocôndrias por grama de tecido. Por quê? O que veio antes aqui, o ovo ou a galinha? É difícil de explicar isso aqui. O esqueleto, ele tem isso aqui é interessante para vertebrados, né? Um aumento da proporção com o aumento da massa corporal. Então, considerando o esqueleto, o B é maior que 1. O animal precisa suportar um maior peso corporal. E o esqueleto, o tecido ósseo, tem uma taxa metabólica mais baixa. Então, para vertebrados, pelo menos isso ajuda a explicar. Outro fator interessante é a frequência respiratória e cardíaca. Então, o valor de B é menos 0,26, que é semelhante à taxa metabólica específica. Mas também, isso aqui é consequência ou causa. O tamanho do coração e dos pulmões, a proporção se mantém. Então, aqui temos a frequência cardíaca de vários mamíferos. O que se pode ver aqui? Quanto maior o mamífero, aqui temos baleia, cavalo, humano, gato, hamster e mussaranho. Então, quanto menor o mamífero, maior a frequência cardíaca. Se vocês pegarem um gato ou um cachorrinho e vocês botarem a mão em cima do coração, tem aquele batimento super acelerado. O animal está excitado, o animal não... Não, aquilo ali é o batimento dele. Ele vai bater uma frequência muito maior do que a nossa. Qual é a exceção para essa relação aqui de termos o tamanho do coração e dos pulmões se mantém com a variação do peso? É o mussaranho. O coração tem 1,7% da massa corporal ao invés de 0,6% que se observa nos outros animais. Por cálculos, um mamífero de 3 gramas, o batimento cardíaco deveria ser... o batimento cardíaco dele é 1029 por minuto, ou deveria ser no caso. Contudo, o consumo de oxigênio nesse animal é 3 vezes esperado. O batimento cardíaco deveria ser 3.000 por minuto. Então, temos aqui talvez um limite fisiológico. O coração não consegue bater mais rápido do que isso. Não consegue chegar a esse valor. Então, por isso, o coração aumenta de tamanho para poder fornecer o oxigênio. Então, aparentemente, é essa a razão. Para beija-flores, o princípio é semelhante. Ou seja, o batimento cardíaco dele, do coração dos beija-flores, é inferior ao esperado, porque o coração também é maior. Aqui, só para mostrar a relação taxa metabólica e tamanho corporal, então aqui um animal de 30 gramas, ele em uma semana come o equivalente a 6 vezes o peso corporal. Já o rinoceronte, vem aqui um peso muito maior, come muito mais, certo? Aqui 175 gramas, aqui 650, só que isso aí corresponde a 1/3 do peso corporal. Ou seja, então o animal menor consome proporcionalmente muito mais. Por quê? Porque a sua taxa metabólica é muito maior. Outros fatores responsáveis pela variação da taxa metabólica, o ritmo biológico, de acordo com o ritmo do animal durante o dia, ou aqui para maiores extremos, aqui temos a hibernação para os que têm,
Obviamente, no período de hibernação diminui muito o metabolismo. Animais que entram em torpor também têm o metabolismo diminuído. Tá? Outros fatores que importam: a idade, o sexo, a estação do ano, fase reprodutiva, a temperatura, tudo isso faz com que varie a taxa metabólica. A própria atividade corporal, o aumento da atividade aumenta a taxa metabólica, vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Né? Aí vai ter com aumento da atividade pode haver débito de oxigênio, tem que haver compensação da anaerobiose, como nós vimos naquela aula de músculos vertebrados. Tá? Aqui mostrando a temperatura, tá? Para esse organismo que tem um QDS2, né? um animal ectotermo, tá? A taxa metabólica vai dobrar a cada aumento de 10 graus centígrados. Então, aqui, ó, taxa metabólica, uma vez, 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes, 16 vezes. Tá? E aqui, a partir de uma determinada temperatura, há uma diminuição da taxa metabólica, porque aqui o animal já está morrendo. Tá? Então, é uma condição extrema que o metabolismo diminui porque ele já está morrendo nesse caso. Né? Aqui nós temos a taxa metabólica e temperatura, mostrando alguns mamíferos, certo? Taxa metabólica, unidades arbitrárias, e aqui veja a temperatura. Veja que temperaturas mais altas e para mais baixas, certo? Então veja aqui, ó. Esse aqui, acho que é um cachorro ártico, né? A taxa metabólica dele permanece mais ou menos a mesma nessa faixa muito ampla de temperatura. Já esse outro aqui, acho que deve ser um pouquinho da Índia, temos um aumento da taxa metabólica com uma redução da temperatura. O animal aumenta a taxa metabólica para tentar manter a temperatura corporal. Esse aqui seria um guaxinim, mão pelada, veja que tem um aumento bem maior da taxa metabólica com uma redução da temperatura comparado com os outros dois animais. Tá? Mais sensível aqui. Certo?